Ora, hoje vamos falar de sono. Talvez de todos os vídeos que eu fiz até agora, este é que se calhar o mais importante. E é aquele que afeta todos os outros. A calma, o relaxamento, a própria organização durante o dia, tudo reside num bom sono. A situação em si é uma situação complicada para dormir, mas muitos dos nossos problemas de sono já vêm de trás. Não é por nada que a maior parte das pessoas que frequentam os psicólogos e os psiquiatras têm como problema transversal a quase todos eles, e neste caso seja género ou idade, a falta de sono. A sociedade hoje em dia exige demasiado de nós. O sono foi algo que nós fomos abdicando. Por isso, tal como a calma e o relaxamento é necessário a pessoa organizar-se e impor regras para ter a calma, o sono também é preciso haver essas regras para haver a calma. Terem calma, relaxamento e poderem dormir. Porque senão andamos, como se vê na sociedade, em que toda a gente anda a dormir com ansiolíticos, né? Com farmacologia. Não é o melhor sono, mas é o sono que as pessoas têm que ter, porque senão a pessoa pode morrer de falta de sono, nos limites dos limites. Uma das torturas que existiam nas guerras era a privação do sono. Por isso, quando nós estamos privados do sono, emocionalmente e fisicamente, existem alterações graves. Basta pensarmos que o bebê, quando nasce, passa a maior parte do tempo a dormir. Por isso, é necessário o sono para o crescimento. Os idosos, quando chegam o sono em si é pouco, mas geralmente reflete também o seu estado de saúde. Entre se são saudáveis ou não são saudáveis. O tempo e a qualidade do sono demonstra isso. É a mesma coisa nos adultos e nos adolescentes, apesar de, por segmentação de idades, haverem algumas diferenças que nós agora vamos falar. Por isso, o sono em si é uma necessidade fisiológica. Nós precisamos de dormir. Uns mais, outros menos, mas o sono é necessário. No sono faz um reset emocional, por isso quando nós dormimos e quando fazemos o sono profundo, o nosso cérebro quase revitaliza. Por isso é que nós podemos adormecer tristes e acordar alegres. Podemos adormecer preocupados e acordar não a pensar no problema. A preocupação estará lá, não é? Porque o problema não foi resolvido. Mas deixamos de pensar em. Só depois, quando acordamos, é que voltamos outra vez às nossas rotinas, que é pensar. O que é que afeta o sono? Tudo. Por isso, esta resposta é fácil, não é? Desde a temperatura, o frio ao calor, desde luzes, não é? O problema de hoje em dia é que muitos pais, por exemplo, põem os filhos a dormir com pequenas luzes nos quartos e depois aquilo habitua-se pela adolescência e adultos. Isso cria inseguranças e receios. Um sono, para ser de qualidade, tem que ser um sono escuro. Não quer dizer que as janelas tenham que estar fechadas, não. Tem que haver escuridão. Por isso é que nós dormimos de noite, não dormimos de dia. A presença de alguém influencia ou não o sono, né? Uma pessoa dormir sozinha ou dormir acompanhado é diferente. A nossa limpeza e higiene pessoal também afeta o sono, não é? Se nós dormimos depois de um banho, é diferente de dormir sujo do final do dia. É? Tem essa diferença. Os barulhos influenciam bastante, não é? Barulhos bruscos fazem-nos acordar, barulhos leves fazem nós estarmos alerta, estamos a dormitar, mas estamos alerta. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que ressonam ou que falam alto, isso incomoda o sono das outras pessoas. Não é? As preocupações do dia-a-dia, claro, não é? Preocupam a pessoa porque vai dormir com as preocupações. As ansiedades que as preocupações geram e depois todos os medos, não é? Passando pelo medo do escuro, não é? Medo das sombras, mas cada idade tem os seus medos. É necessário haver um sono para haver um bom raciocínio. Por isso, e neste momento de quarentena, e com uma situação que é preocupante, devemos nos preocupar com o sono.
Porque se nós não tivermos um bom sono, um sono de qualidade, isso vai afetar tudo o que nós vamos fazer durante o dia dentro de uma casa, onde estão outras pessoas. Por isso, uma das regras essenciais que eu recomendo é todas as pessoas têm que dormir ao mesmo tempo. Porque numa casa, se houverem pessoas a dormir, umas de dia, outras de noite, não é? As pessoas que dormem de noite durante o dia vão fazer as suas tarefas e vão perturbar o sono de quem está a dormir de dia que devia ter dormido de noite. Ao contrário, também é verdade. As pessoas que estão acordadas de noite porque sabem que podem dormir de dia, não é? O sono de noite, o estarem acordados de noite não lhes faz bem, porque estão a fazer atividades que não contribuem para estarem relaxadas. Ou estão a ver televisão, ou estão a ver música, ou estão nas redes sociais, mais uma vez. Por isso é que eu disse desde o início que é transversal o sono a todas as outras vídeos que foram feitos. Porque o sono suporta isto tudo. Vocês têm duas pernas que suportam o vosso corpo para andar, mas o sono é o que suporta as pernas. Se vocês não dormirem durante uma semana, e, por exemplo, as mamãs e os papás de filhos recém-nascidos têm essa experiência, né? Nada funciona. Nós pensamos pior, nós não ouvimos, verbalizamos mal. Ora, numa situação em que não ouvimos e verbalizamos mal, é natural que haja mais irritações e mais discussões, porque nós não percebemos o que estão a falar connosco e, como é lógico, o que depois falamos não é pensado. Por isso, é necessário, neste momento, o sono ser feito por todos ao mesmo tempo. Aí está, é uma rotina que tem que ser implementada. Como é que se faz um sono? Uma boa higiene de sono e um sono de qualidade? É haverem estas regras. 3 horas antes de dormir, e todos nós temos uma hora provável de dormir, uns mais cedo, outros mais tarde, mas vamos pôr uma média que a pessoa dorme às 11 da noite, né? Uns às 10, outros às 2 da manhã, mas uma média. 3 horas antes de dormir, temos que fazer uma higiene de sono. O que é uma higiene de sono? É retirar a maior parte das coisas que nós sabemos que afetam o sono. Temos que retirar as nossas preocupações. Por isso, à noite não é um bom momento para nós pensarmos nas coisas más que aconteceram. À noite não é um bom momento para nós estarmos a ver televisões, noticiários, a lermos revistas ou jornais onde estão as notícias que deram durante o dia. E, claro, as inimigas do sono, que é a rede social. O simples facto de nós estarmos a dormir num quarto com um telemóvel, mesmo que esse telemóvel esteja em silêncio, muitos põem em silêncio e deixam a vibração. Outros tiram silêncio e vibração, mas têm as luzes. Tudo isso deixa o nosso cérebro em alerta. As pessoas que dormem com a televisão acesa, mas sem som, se nós pudéssemos gravar a sua cara durante o sono, os nossos olhos estão em constante movimento. Nós estamos a dormir, num sono que é leve, mas estamos alerta. Aquelas imagens que estão ali, brancos e pretos que nós vemos, não está a deixar o cérebro desligar. Dormir é desligar. E para isso é que nós precisamos de, antes de dormir, irmos desligando destas coisas. Das notícias, das preocupações, até mesmo temos que ter aqui atenção de nós estarmos todos bem uns com os outros antes de dormir. Porque se nós estamos a chatearmos com alguém e vamos dormir com essa chatice, estão duas pessoas ali que se chatearam e que ficam a pensar nisso. Aquelas pessoas que dizem, mas eu durmo com tudo e durmo com barulhos. É verdade, em alguns momentos da nossa vida nós temos essa capacidade, mas depois vamos perdendo-a. Os adolescentes neste momento têm o pior sono que pode existir, porque estão muito tempo nas redes sociais à noite. Geralmente, quando há um que não dorme, acorda os outros, e por isso é que depois vemos que o rendimento deles durante o dia, seja cognitivo, a maneira que pensam, e mesmo a maneira como o que produzem, é de pior qualidade do que a nossa geração. Não é por isso que não é de admirar que, por exemplo, o trabalho de noite seja de menor qualidade do que o trabalho de dia. As próprias tarefas que são feitas de noite, à exceção das grandes empresas que põem os contextos próprios para a pessoa trabalhar de dia para a rentabilidade ser a mesma, mas isso tem luzes com a intensidade como se fosse de dia, a temperatura, é tudo preparado para a pessoa sentir que é de dia.
Numa empresa normal, como é lógico, isso não existe, não é por estar lá uma luz ou uma lâmpada que nós trabalhamos como se fosse de dia. Não. O nosso corpo não está preparado para trabalhar de noite. Mesmo, por exemplo, se vocês repararem, o estudo de noite, não o estudo que nós fazemos, o que aprendemos, os programas curriculares de noite são mais leves do que de dia. A exigência não é a mesma. Porque as pessoas o programa é feito de maneira a que tem a previsibilidade da pessoa vir de trabalhar, por isso um dia de trabalho, e vai estudar. Não pode ter o mesmo grau de exigência de que pessoas que acordam de manhã bem e vão estudar. Por isso, há aqui grandes diferenças que nós, se pensarmos nelas, vemos que o sono é importante. Todas as pessoas que andam a dormir à base de comprimidos, não se pode dizer nada. Isso é um vício, né? Deve ser combatido. Recomendo-vos vocês, depois desta crise, terem acesso a psicólogos, porque há formas de nós fazermos esse desmame dos ansiolíticos. Esse não é um sono de qualidade. Mas pronto, isso tem que ficar para outra fase, porque nós não conseguimos fazer agora e nunca, jamais, façam um desmame assim de repente. Não é? Tal como nós demoramos tempo a pôr o químico dentro de nós, também tem que haver uma fase regressiva de nós fazermos o desmame, de tirar o químico. Não é? Por isso, para essas pessoas que tomam comprimidos, muito bem, caem, não dormem, caem para o lado. As pessoas que ainda não estão nos comprimidos, façam esta higiene do sono. Tentem fazer a respiração que eu falei no vídeo do relaxamento. É muito importante a respiração. O nosso corpo, se for oxigenado antes de dormir, dorme melhor. Tentem não comer muito à noite ou comidas que vos acelerem. Chocolate, por exemplo, café, fumar, beber álcool, tudo isto são situações que degradam o sono. Basta olhar para a cara das pessoas e vermos se a pessoa dorme bem ou dorme mal. Pela maneira como falam, como os próprios olhos funcionam. Por isso, neste momento, como temos tempo, é bom nós, por exemplo, neste tempo que vamos estar em casa, fazermos esta higiene de sono para depois de a crise passar, nós termos um bom sono. Todos nós ainda nos lembramos como era dormir sem preocupações, sem problemas, dormir 8 horas seguidas, acordar alegres. Isso era um bom sono. Fomos nós que degradámos essa situação. Por isso, é bom neste momento, até mesmo segmentando por idades, né? As crianças neste momento sonham à noite com aquilo que vivem durante o dia, por isso se viverem com filmes de guerra, com filmes de monstros, com preocupações, com sustos, com violência doméstica, isso tudo é espelhado à noite, no sono das crianças. Né? Os adultos, né? Têm sempre aqui, espelham as suas preocupações. Levam as preocupações para a cama, quando deveriam fazer aqui um pequeno exercício de meia hora de ir retirando essas preocupações à noite. Elas não desaparecem, mas nós podemos não pensar nelas e pensarmos a pensar na conta que temos que adormecermos a pensar na conta que temos que pagar no dia seguinte, no que vamos ter que dizer à pessoa que não queremos. Tudo isso vai nos criar preocupação. Por isso, criar aqui um vazio e esvaziar a tal situação do relaxamento que podem ver noutro vídeo em relação ao relaxamento. Os idosos têm um sono muito à custa dos comprimidos, a maior parte deles, e é um sono que eles regressam nos sonhos à infância deles, revivem. Quem teve boas infâncias tem bons sonhos e bom sono, quem teve más infâncias revive isso tudo. E depois deixei para o fim os adolescentes, que têm o pior sono, porque este pessoal é aquele pessoal que agora, por rebeldia, não é? Não tem que dormir às 11 da noite. Vão dormir vocês, eu fico aqui com os meus fones, não é? A dar cabo dos ouvidos, a sons muitas vezes que quem é que consegue dormir com aquilo, mas eles caem para o lado com aquilo, não é? Um tal hábito, um padrão que eles vão criando, que é dormir com ruído. Como existe muita gente que diz eu só consigo estudar com ruído à minha volta. Isto são tudo coisas que foi construído por nós, porque cientificamente não existe essas situações. As pessoas que estudam sem barulhos retêm mais na memória do que as pessoas que estudam com barulhos. Isso tem a ver com a nossa concentração. Não é?
Se nós pararmos para pensar nas coisas, e agora temos tempo para pensar em tudo, inclusive eu hoje estou vestido de pijama, uma rotina que não deve acontecer neste momento de quarentena. Andarmos vestidos de pijama, não tomarmos banho, deixarmos a cama por fazer, são tudo rotinas que vão acrescentar a desorganização ao que nós estamos a tentar organizar. Por isso, as pessoas que querem mudar alguma coisa para se preservar e para saírem mais fortes depois desta crise, devem seguir estes conselhos. É importante haver da nossa parte uma atenção ao sono. Quem não dormir vai ser penalizado por isso. Se antes diziam eu não consigo dormir porque tenho o trabalho, as tarefas e os filhos, agora não têm essa desculpa. Podem fazer isso tudo durante o dia porque têm tempo de fazer, estão em casa, e durante a noite dormem. Eu vou fazer alguns vídeos porque já me fizeram alguns pedidos sobre a sexualidade em quarentena e o sexo em quarentena. Não os vou pôr em público porque, como é lógico, terá que ser uma situação a pedido das pessoas, mas todas as pessoas que forem adultos e que desejem podem mandar por mensagem privada o pedido e eu envio o vídeo. É necessário, também contribui para o relaxamento, nós fisicamente também estarmos satisfeitos. Por isso, o sono, quando se diz que é estruturante em tudo. No raciocínio, fisiologicamente e no relaxamento. Por isso, neste momento, aprendam a dormir, pois para ficarem bem acordados, têm que ter um sono de qualidade. Eu irei depois divulgar mais vídeos a seu tempo. Obrigado.